Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas! Minha convidada dessa semana é secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Patrícia Ellen, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você, Fabi. Admiro muito o seu trabalho, tenho acompanhado já há algum tempo. A gente sempre troca umas mensagens e estou super feliz de estar aqui nesse programa muito importante. Paty, eu preciso te dizer que eu venho fantasiando com esse momento há algum tempo. E eu me lembro do dia que eu te conheci pessoalmente pela primeira vez, mais ou menos uns 2 anos atrás, a convite da Sandrinha Comodar, uma grande amiga, e da nossa legendária Célia, em um café da manhã no Palácio dos Bandeirantes do Lide Mulher. E eu confesso que as suas palavras, elas ficaram quase que impregnadas na minha alma depois desse café da manhã. E eu lembrava do que você me dizia e eu enxergava a situação do país piorando, obviamente não por culpa sua, mas por uma pandemia. E eu lembrava que você tinha me dito: a sensação que eu tenho é que eu estou no meio de uma maratona, mas que agora chegaram mais 10 para eu correr. E eu estou com as mesmas munições que eu tinha me preparado para correr uma maratona. Eu tinha preparado um script, mas eu acho que eu quero começar a nossa conversa falando sobre esse desafio, que deve ter sido o maior desafio da sua carreira, em ter a cadeira que você tem, a caneta que você tem, vivendo essa situação. Sem dúvida, foi e está sendo o maior desafio da minha vida, pessoal e profissional, que é bom quando a gente está fora do script, que a gente acaba respondendo com o coração mesmo, né? Para mim, eu nunca esperava que a gente fosse passar por uma pandemia. Nenhum de nós esperava. E no meu caso, eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, com essa pauta de investimentos, qualificação profissional, empreendedorismo, e estava indo super bem. Quando chega a pandemia, o governador João Dória me convidou para integrar o gabinete de crise e organizar esse gabinete. Pouca gente sabe a razão, mas eu, antes de assumir no governo, era presidente de uma empresa de tecnologia em saúde. E antes disso, como consultora, eu tinha feito muitas coisas. Você era sócia também da McKinsey. Da McKinsey. E eu fiz muitos gabinetes de enfrentamento a crises. Era uma área que eu trabalhei muito. Ele falou: a gente vai precisar montar um no governo agora. E eu fico até arrepiada, porque de um dia para o outro eu tive que viver aquilo que eu passei a vida recomendando, né? E numa intensidade que a gente nunca imaginou. A gente criou uma sala de dados. Eu fiquei acampada no palácio mais de um ano. A gente montou um espaço onde é um salão de eventos no primeiro andar. E juntamos ali uma equipe de governo, de consultorias, de voluntários. Sempre, todo dia, por mais de um ano, tinha mais de 50 pessoas espalhadas ali naquela sala, né, com distanciamento, protegida. A gente criou um painel de dados e vivemos essa experiência que eu nunca imaginei que eu fosse passar. A parte emocional, assim, eu acho que é uma parte que pouca gente conversa, né? Mas a gente estava ali numa operação de guerra, todo dia. A gente viveu a quarentena de forma diferente. Eu não tive quarentena. Tenho 2 filhas pequenas e, assim, minha vida virou do avesso. Eu sinto, Fabi, que a gente está saindo agora, está na retomada econômica, está num momento diferente. Hoje São Paulo é referência para o mundo em vacinação, em protocolos, em uso de máscaras. E eu, Patrícia, acho que eu vejo, assim, 2 momentos. Ali, aquela operação de guerra, e agora, só agora eu estou me dando o direito de sentir todo esse processo. Porque ali, quando você está no meio de uma operação de guerra, você fala: eu preciso estar bem, eu preciso estar forte, eu preciso estar na linha de frente o tempo todo. Agora que as coisas estão começando a melhorar, é que eu começo a processar tudo que eu vivi, que eu senti. Eu já vi que eu vou processar isso por um bom tempo. Não, sem dúvida. E assim, eu sou acho que eu sou sua fã número 1. Você pode acreditar que, assim, eu assisto todas as entrevistas, eu leio tudo que você publica, e eu sei que você veio de uma origem muito humilde e você é 100% self-made. Você construiu sua própria carreira com as suas próprias mãos e você diz, inclusive, em uma entrevista que você só está aqui por causa da educação, né? Você se formou na USP, você tem mestrado em Harvard. Eu queria que você me contasse um pouco sobre a sua infância e depois me contasse como que você conseguiu ter esse acesso à educação que você teve.
Bom, eu nasci na Vila das Belezas, no Campo Limpo. Eu até costumo dizer, se eu fosse sintetizar minha vida e meu propósito em um número, seria o número 20, né? Porque hoje eu moro em Alto de Pinheiros, que é mais ou menos 20 quilômetros de onde eu nasci. A maior parte da minha família continua morando na Vila das Belezas, no Jardim São Luís, no Parque Arariba, na Vila Prel. Algumas pessoas ali no Real Parque, na entrada ali perto da entrada da favela do Real Parque. E é uma família, minha avó era de Sergipe, ela veio no Pau de Arara. A mãe do meu pai com 16 filhos para São Paulo, há mais de 50 anos atrás. Você, inclusive? Não, ela veio com meu pai, né? E a minha mãe, filha de garimpeiro com índia, também veio parar em São Paulo para buscar o sustento dela. E eles dois se encontraram aqui. Eles passaram muita necessidade. Minha avó, imagina, alimentar 16 filhos sozinha. Então, eles tiveram que trabalhar desde cedo. Meu pai começou a trabalhar aos 6 anos. Eu nunca passei fome. Meus pais batalharam muito. E ali já tem uma diferença que desconecta o meu destino do destino de muitos dos meus primos e primas. Minhas primas engravidaram aos 13, 14 anos. Eu tenho muitos primos viciados em drogas. E eu tive uma oportunidade, meu pai e minha mãe batalharam para nos dar acesso à educação. Eu comecei estudando numa escolinha da igreja do bairro. E aí eu comecei a aprender a ler sozinha. Eles me colocaram, depois eu fui para uma escola pública, o Enio Voz ali até no Brooklyn, e eu comecei a aprender a ler muito rápido. A professora virou para minha mãe, chamou minha mãe era super novinha, minha mãe me teve com 19 anos. Aí ela falou, você tem que ajudar a sua filha, porque ela está aprendendo e a gente não vai conseguir ajudá-la aqui. E aí minha mãe foi no colégio de freira, só de meninas, conseguiu um grande desconto. E através desse acesso à educação, minha vida foi transformada em todos os sentidos, porque eu já cresci com essa realidade das desigualdades fazendo parte do meu dia a dia. Então, na minha família, meu pai, eu lembro quando eu estava na 8ª série, naquela época era 8ª série, ele estava terminando a 8ª série no supletivo. E minha mãe terminando o colegial no supletivo. Então, quem ajudava minhas irmãs era eu. Você já vive essa... Na escola, eu era mais pobre. No bairro, a gente morava ali na entrada da favela do Real Parque, nessa época, eu era mais rica. Porque meu pai tinha uma lojinha no bairro. Então, o pessoal, meus amigos da favela, me chamavam de burguesinha. E na escola, as mães não deixavam as minhas amigas irem na minha casa porque achavam perigoso. Então, ali eu já não entendi. Eu falei, como é que eu posso ser pobre e rica no mesmo dia, em situações completamente diferentes, né? Ali eu já comecei a ver que isso estava errado. Então, a desigualdade foi uma coisa que sempre me fez sentir e sofrer muito, assim, porque eu amava as pessoas nos diversos ambientes, não entendia porque aqueles ambientes não se conectavam. Aí eu estudei, eu era uma aluna muito dedicada, muito estudiosa, eu consegui entrar na USP, né, na época, e aí com família, eu fui a primeira da minha família a entrar na universidade. Então imagina a festa, eu passei na USP, na GV e no Mackenzie. Aí eu chego em casa, tinha uma faixa na porta da minha casa. Parabéns, Paty. Meu sonho é que você tenha essa foto pra gente mostrar aqui. Eu preciso achar essa foto. Por favor. Todo mundo, parabéns, Paty. O bairro inteiro. Eu ia na padaria, parabéns, você passou na USP. Aí o bairro sabia. Então foi uma coisa muito gostosa, assim, né, de ver a felicidade da família. E depois disso, eu tive muita sorte, trabalhando duro, mas com sorte estar no lugar certo, na hora certa, né? Além de passar na USP, eu fiz meu primeiro estágio na Mackenzie. Na verdade, o primeiro foi no Unibanco, o segundo na Mackenzie. Eu já fiz um acelerado. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos como estoquista numa loja de shopping. Porque aí, para estudar e ter dinheiro para fazer as coisas, eu comecei a fazer vários bicos. Então, eu trabalhei de estoquista, vendedora de shopping, em eventos, feiras. E é muito legal estar no governo agora e sentir a realidade dessas pessoas. Então, a pandemia, realmente eu vivi de uma forma muito emocionante, porque eu trabalhei naquelas profissões que as pessoas não poderiam trabalhar. Eu tinha a família na mesma situação ali. Então, nunca foram números para mim, eram vidas de pessoas que eu convivo, que eu amo, que estavam passando exatamente pela mesma situação. E que eu tinha que dizer, olha, a gente não vai poder voltar agora, porque senão a gente vai morrer, né? Então eram conversas assim que me fizeram juntar essa trajetória inteira e viver, né? Porque a pandemia escancarou essa realidade de desigualdades e exacerbou. Então esse número 20 ali, eu convivi com ele diariamente. Eu voltava na minha infância, fazia uma viagem no tempo para conversar com as pessoas e dizer a verdade, mas com compaixão, né? E voltava muito abalada para casa. Acho que tinha dia que eu chorava quase todo dia. Eu falei, preciso deixar essa emoção passar também, porque é muita responsabilidade, né? Então foi um momento também de muita humanização da gestão pública para mim, de entender qual que é a referência que eu quero ter de liderança, né? De me deixar sentir também e de voltar firme para o trabalho. Por isso que eu te falei, vai ser um processo de anos agora juntar e integrar tudo isso.
E você tem alguns projetos que eu gosto muito. Um deles, obviamente, né, tem a ver com o meu programa. Empreenda Mulher. Me conta um pouco, por favor. Um dos projetos, inclusive, que eu acho que a gente mais se orgulha na pasta é todo esse processo de empoderamento feminino, né? É uma agenda sua, essa. Em geral, liderança feminina, participação de mulheres na tecnologia, participação de mulheres no empreendedorismo. Agora, o empreendedorismo tem um desafio que é o seguinte: o empreendedorismo feminino, em geral, cresceu muito por necessidade. Hoje, 40% das famílias brasileiras já tem a mulher como arrimo. Então, a mulher banca a casa. E, além disso, cuida das crianças. Então, imagina, a pandemia, criança em casa. Aí, as mulheres foram as primeiras a perder o emprego. E tiveram que empreender. E muitas acabaram empreendendo por necessidade, sem conhecer a área de especialização. Então, a gente criou um Empreenda Mulher para ajudar com qualificação profissional, com microcrédito e para as mulheres se acharem. Porque quando a gente tinha já o Empreenda Rápido, a gente só recebia homens. Quando a gente lança o Empreenda Mulher, as mulheres começaram a entender que aquele programa era para elas. Você só recebia homem? É muito curioso isso. O programa de tecnologia é a mesma coisa. Se a gente faz as inscrições, a SPTEC, eu tinha uma SPTEC. Aí abrimos as inscrições lá no Centro Paula Souza, um curso belíssimo, 20 mil vagas. Das 20 mil vagas, assim, 8 em cada 10 inscritos eram homens. Desde meninos, meninas. Aí a gente lançou a campanha SPTEC Mulher. Aí a gente teve muitas inscrições e conseguimos equiparar metade. Agora, pela primeira vez, até na Univesp, nas FATECs, a gente tem até mais mulheres do que homens em grande parte dos cursos. Mas foi um desafio, porque as mulheres não iam, né? A gente tem essa coisa, tecnologia não foi... A gente cresceu com esse estereótipo absurdo brasileiro, assim, que mulher não faz tecnologia, mulher não é empresária, né? E no empreendedorismo as mulheres se encontraram. Então, o nosso trabalho agora é transformar esse empreendedorismo por necessidade, por um empreendedorismo por oportunidade, para os negócios prosperarem. A gente tem vivido tempos difíceis que só fizeram aumentar as desigualdades sociais e de gênero. As mulheres sentiram isso na pele, mas ainda bem que a gente pode contar com o apoio de tanta gente. Com o app Mulheres Positivas foi assim. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que entenderam a urgência dessa iniciativa concreta de inclusão e transformação social. Graças à parceria de todas elas, muitas mulheres estão tendo a oportunidade de sonhar de novo, de fazer um curso, se formar e encontrar sua vaga no mercado de trabalho. E não sou só eu que estou falando isso não. Olha só o recado que a Isa tem para todas nós. Eu tenho um recado pra todas as mulheres. A gente luta todo dia pra conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente e sabe que pra chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Viu só, mulheres? É possível sim conquistar o seu lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e vem com a gente. Você fundou também, você é cofundadora do Movimento Agora. Depois eu quero falar sobre Davos, né? Enfim, que assim, meu sonho é ir para Davos. E não só você foi há alguns anos já, né? Fui, é uma luta. É bom você me perguntar disso, que hoje eu tive uma reunião sobre o assunto. Eu fui 4 vezes para Davos. E lá você ganhou o prêmio de líder global. Young Global Leader, isso. Né? Enfim, daqui a pouco eu quero falar sobre isso. Mas me conta um pouco sobre o Movimento Agora. O Movimento Agora foi uma ideia que eu, a Ilona e o Leandro tivemos quando a gente estava em Davos, no encontro dos Jovens Líderes Globais, em Medellín. Não era em Davos, esse era em Medellín. E a gente estava muito impressionados com a falta de representatividade do Brasil nos debates globais. Então, governos, empresas, não tinha gente representando o Brasil. A gente falou, gente, a gente tem que parar de passar vergonha. Como que um país tão diverso, tão cheio de ativos como o Brasil, não tem se posicionado... Isso pré-pandemia, hein? Foi em 2016. A gente falou, a gente precisa mobilizar a sociedade para participar. Então, a gente lançou o movimento, a gente pegou um papel lá, um guardanapo. Vamos pegar o nome de pessoas que a gente admira da nossa geração, porque as pessoas estão muito apáticas. Então, a gente fez uma lista de pessoas que a gente admirava. Vamos convidá-los para começar a discutir uma agenda de país, um país mais inclusivo, mais inovador, mais sustentável, com uma agenda tecnológica mais forte também, e um compromisso inegociável
com o combate à desigualdades. Essa era a grande ideia que a gente tinha ali. E para fazer isso, a gente precisava fazer agendas em educação, segurança pública, em diversas áreas. E isso surgiu com essa ânsia de ter mais gente como a gente participando do debate político, público, e também estimular as pessoas a se candidatarem, né? Então foi isso em 2016, e é curioso, porque hoje a gente precisa disso de novo, e mais do que nunca, né? Porque, de novo, a sociedade está dividida, ninguém quer discutir política, a gente está todo mundo exausto e precisando de referências. Então, acho que a gente precisa novamente se mobilizar para também ter um debate construtivo. Não é porque virou muito a polarização, né? Uns contra os outros. Então, a gente precisa voltar a discutir a agenda, o futuro do país. E aí tem a ver com Davos. A gente fez uma série de viagens com o governador internacionais e é impressionante ver como o Brasil se afastou do debate, se afastou do diálogo. Então, e no momento que a gente está, mesmo para investimento, os maiores fundos de investimento querem investir em diversidade e meio ambiente. SG. Me explica como é que a gente tem o país mais diverso e mais verde do mundo e não está liderando essa agenda, Fabi. Mas você vai liderar agora. Então, Davos agora, a gente já tem o governador João Dória, já está confirmado. Davos é muito difícil de ser convidado, você sabe, sonho. Né? Então, é muito difícil. E meu caso agora foi curioso, que hoje, por coincidência, está me trazendo isso, a gente sempre tem que se colocar, né, e manter nosso espaço. Sempre. A última vez para Davos, eu tive que lembrá-los que eu estava montando o Centro da Quarta Revolução Industrial aqui, e aí eles me convidaram. E agora me esqueceram de novo. Eu sou presidente do Centro da Quarta Revolução Industrial, que é um dos núcleos dos 7 que eles têm no mundo. E aí eles me mandaram a lista, ainda só tem homem na lista. Aí convidaram 10 homens do Brasil. E me esqueceram, nem como presidente do grupo agora, que eles cofinanciam com a gente, eles me esqueceram. Aí eu mandei uma mensagem educada, falei, olha, acho que teve um engano. Porque no ano retrasado, o presidente do centro tinha sido convidado. Agora eu estou como a presidente e não fui convidada. Não. Tem uma questão aqui um pouco séria, né? De equidade, de manter o padrão e ainda mencionei, sem contar a questão de gênero aqui, que você só tem homens brasileiros para representarem o Brasil. Mas essa foi a conversa de hoje de manhã, então você está fresquinha aqui para você. Porque sempre que eu sinto assim que ou um engano por boas intenções ou uma injustiça foi feita, que eu acho que esse é o desafio da liderança feminina. A gente tem que sempre defender o nosso espaço, né? Mas é importante que você fale isso, porque às vezes eu recebo mensagem, porque não me escolheram, porque não fui promovida. Eu acho que tem que parar com esse mindset, não é o destino. Você tem que ir atrás, com as suas próprias mãos, a sua carreira. É claro que vão te deixar de fora se você não bater na porta e não chutar a mesa. Então é importante que você diga que você, claro que outras vezes você foi convidada sem você ter que se impor, mas dessa vez você está se impondo e precisa se impor na vida. Não, e se eu não conseguir a vaga, eu vou saber que eu fiz tudo o que eu podia. Porque Exato. Eu acho que a gente está num momento de transição onde o papel da mulher mudou muito rápido. E, por definição, sempre vão deixar a gente de fora, sempre. Infelizmente. Então, a gente tem que ir atrás mesmo. Quando as pessoas veem que eu estou lá no evento, nossa, ela só é convidada. Muitos eventos eu me convido. Eu falo, olha, tem que ter mulher aqui, tem que ter essa pauta, a pauta de empreendedorismo, de desenvolvimento econômico. Muitas vezes eu sugiro outras pessoas, eu sempre coloco a importância. Quando eu vou num evento que eu sou a única mulher, eu lembro de uma forma educada, também falo, gente, em tecnologia mesmo, teve um fórum que eu participei de internet das coisas, que eu era a única mulher. Falei, vamos combinar no próximo. Tem tanta mulher interessante em tecnologia. Eles mudaram, já o último fórum já tinha muitas mulheres. Eles fizeram uma sessão só com mulheres, inclusive, também. E cuidaram com essa equidade de gênero. Então, acho que a gente tem que se expor, tem que falar, senão não muda. Lembrar que a forma que as pessoas aprenderam era diferente. Às vezes, sim, às vezes se faz com más intenções, mas muitas vezes se faz sem perceber. E cabe a nós lembrar e fazer essa mudança acontecer para trazer mais mulheres com a gente também. Você é mãe de 2 filhas. Quais as idades? Elas são gêmeas, elas vão fazer 7 anos agora. Eu entendo que na pandemia realmente deve ter sido um capítulo à parte, mas aí na construção da sua vida e da sua carreira, como é que você dosava um equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional? Eu acho que esse é outro desafio, né, da transição. As mulheres acabam tendo que fazer um trabalho multitarefa muito desafiador, né, que tem a função no lar, que acaba sendo mais responsabilidade ainda da mulher, a função no trabalho, a função com as crianças. Eu tive a sorte de no lar ter muito apoio e o pai das meninas também é muito presente. Agora, tem coisas que só a mulher pode fazer. Por exemplo, eu amamentei as 2 gêmeas por 2 anos. E eu viajava, então
por amor, por dedicação, você acaba fazendo umas coisas malucas. Eu lembro uma vez que eu tinha uma reunião em Brasília, eu estava morando no Rio na época. E amamentando 2. Aí eu falei, vou pra reunião, ela estava com 6 meses. Né? E a amamentação de gêmeas, ainda estava na transição, mas a amamentação exclusiva, por 6 meses foi exclusivo. Meu Deus. E aí, eu cheguei em Brasília, tinha que fazer um workshop de 6 horas. Fabi, 4 horas depois, só homem na sala. 4 horas depois no workshop, aquela dor. Em pedra? Aquela dor. Eu falei, o que eu faço? E eu estava apresentando. Não, aí eu estava apresentando, eu pedi licença, fui pro banheiro, levei minha bombinha. Aí minha bombinha automática quebrou. Desespero. Aí eu tive que ir com a manual, falei, vai. Aí eu tinha uma extra. Meu Deus. Mas assim, aquela dor, aquela coisa assim que só uma mulher que tem filho sabe o que a gente passa, também. né? E aí? Não, consegui. Voltei bem mais assim, mas a dor que eu tava, eu não tava conseguindo. Teve uma meia hora ali de tocar o grupo que é inacreditável. E não tinha ninguém pra falar, porque só tinha homem na sala. Eu falei, pra quem que eu peço ajuda aqui? Aí não tinha ninguém. Eu falei, eu vou precisar sair e me virar, porque senão eu não vou conseguir continuar. Aconteceu igual comigo. Eu gritava, eu entrei no avião, meu peito estourando de leite. Em pedra e com gêmeas, era muito leite. Graças a Deus, assim, eu amamentei elas por muito tempo. E depois eu queria uma operação logística, aí eu levava. Aí você quer saber? Eu falei, dessa vez, agora eu não passo mais esses perrengues, não. Não vou ficar aqui com vergonha de chamar ajuda. Tem homem, tem mulher na sala, não tô nem aí. Aí eu comecei a andar com um cooler, porque eu depositava o leite. Porque eu falei, agora eu vou voltar pra trabalhar. Eu fiquei 6 meses sem trabalhar, vou ter que voltar. Levava, eu botava em cima da mesa na sala de reunião. Aí as pessoas perguntavam o que é para pôr o leite. Tem a bomba e tem a coisa para pôr o leite. E talvez eu tenha que sair no meio da reunião para tirar. Então, aí minha vida melhorou, não sofria mais. Mas são pequenos detalhes, né? Que eu falei, eu vou fazer isso não por mim só, mas por todas as outras mulheres que têm que passar por isso. E muitas vezes deixam de amamentar. Desistem porque é um processo muito desafiador, né? E aí eu comecei a ter orgulho da minha bolsinha e levava para todo lugar. Patrícia Ellen, eu quero você nesse ano de 2022, eu quero poder votar em você nesse ano de 2022. Me conta, assim, como é que você está enxergando aí esse cenário? Será que dá para eu votar em você, assim, quando eu for lá na cabine, ou eleitoral, ou sem chance? Olha, do mesmo jeito que eu te falei da pandemia, que eu fiquei tão focada na pandemia que só agora eu tô sentindo os efeitos, eu tô tão focada nas entregas da secretaria, né? Porque a gente tá retomando a economia, PIB, eu fico o dia inteiro pensando como é que tá o número de PIB, de empregos, de empreendedorismo, de inclusão das mulheres, de inclusão dos negros, como é que tá a qualificação profissional, o Novotec. Então, eu tô uma máquina, assim, de pensar nas nossas entregas e recuperando o tempo que a gente perdeu por causa da pandemia, né? E no momento que as pessoas mais precisam. Então, eu não tenho pensado em projetos políticos. Muita gente me pergunta isso. Acho que eu sou uma pessoa movida por impacto. Eu aceitei o convite do governador João Dória, porque quando ele integrou, eu fui a primeira secretária mulher, eu fui a segunda a assumir a pasta e a primeira a assumir por mais de um ano. E a primeira vez, inclusive, que a gente tem uma dobradinha feminina na secretaria. A outra era a Soninha, né? Não, no governo do estado, a gente teve a Maria Helena Guimarães há muitos anos atrás, mas em 20 anos... Ela ficou por 6 meses e depois fui eu. Né? Então, eu sinto que é uma responsabilidade muito grande eu fazer uma boa entrega. Né? Desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia. A gente está entregando o maior orçamento da história da pasta, maior orçamento de ciência e tecnologia. Nossas bolsas vão cobrir mais de 500 mil pessoas, Bolsa Trabalho, Bolsa Empreendedor. Então, eu tô assim... Imagina, semana passada deu um problema no sistema e a gente tinha 100 mil bolsistas para receber bolsas. A gente teve gente da minha equipe indo entregar os cartões na casa das pessoas. Então, é uma coisa meio maluca. Então, estou muito focada nisso, mas o meu compromisso é com o impacto nessas agendas que a gente falou. Se tiver boas oportunidades, eu vou considerar sim, né? Mas hoje eu estou num caminho mais assim, de entregar meu trabalho na secretaria e já pensar na minha transição, talvez até na iniciativa privada. Então, eu vou rever aqui para esse ano. Eu tenho um período aí de uns meses, pelo menos, para refletir, de janeiro até março, assim, ter uma visão mais clara. O governador João Dória descompatibiliza ali em abril, de quais são meus projetos futuros. E já estou começando a pensar nisso sim, né? Porque a gente, desde criança, eu fui mordidinha por esse bichinho do impacto. E eu acho que na secretaria eu tive a chance de ter um impacto que eu jamais imaginei que eu fosse ter na vida. E eu sou muito movida a propósito. Então, acho que a minha reflexão agora é onde que eu posso contribuir
no meu próximo desafio, para continuar tendo impacto, para ajudar as pessoas e usar essa experiência também desses últimos anos na gestão pública. Tá rolando um bolão aqui na Jovem Pan, o Paulo Matias com a Adriles, se vai ser o Dória ou o Sérgio Moro. Ou se o Sérgio Moro vai ser vice. Veremos. O importante é a gente ter uma opção única no centro, né, Fábio? Acho que o momento que a gente está vivendo requer união. A gente já cometeu esse erro de fragmentar, a gente já cometeu o erro de polarizar e já cometeu o erro de focar em trazer outsiders para a política. Eu acho que agora a gente tem a chance de unir um bloco forte para, de fato, criar uma alternativa a essa briga de polarização que a gente tem, com base em experiência de gestão, com base em agenda. A gente tem que discutir a agenda do país. O governador João Dória, eu vejo assim, hoje ele está mudando rapidamente da visão Estado para a visão país. Nessas viagens eu vi como ele estava sensível à questão, por exemplo, da inclusão. Eu acho que um ponto importante que a gente tem que cobrar, inclusive, essa ideia do liberal, né? No Brasil a gente acha que liberal é liberal só econômico, mas não é verdade. O liberal é liberal econômico e social. E a gente precisa agora de políticas sociais de inclusão muito claras e muito robustas, porque a gente tem uma situação assim muito agravada de exclusão nesses últimos anos no âmbito nacional. Então, isso tem que ser corrigido e, independente de... Acho que a gente precisa defender que eles se unam, né? Eles precisam se unir. Por isso que a gente precisa de você lá, para ter uma caneta de uma mulher, com sabedoria, decidindo isso. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você, mas a gente tem pouco tempo. Então eu vou para as últimas 3 perguntinhas. Um livro, um filme e uma mulher que você admira. Então vamos lá. Um livro é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Em inglês ele chama Man's Search for Meaning, que é a busca dos homens, das mulheres, da humanidade pelo propósito. Ele está ali num campo de concentração e ele consegue sobreviver. E ele traz de uma forma muito profunda a importância de a gente se conectar com o propósito, mesmo nas situações mais adversas. Então ele me marcou bastante. Um filme... Nossa, tem tantos, mas eu vou agora mostrar meu lado romântico. Tem um filme que eu acho muito lindo, que chama O Diário de uma Paixão. Ah, amo. Eu amo, assim, a história daquele casal, pra mim. Ela é linda demais também. Fico emocionada só de lembrar. Eu acho que é a referência do que a gente precisa de mais amor no mundo. E o amor deles ali é uma coisa... Tá vendo? Eu fico emocionada de lembrar. Acho que a gente tá precisando muito disso. E uma mulher... Nossa, tem algumas. A pandemia, inclusive, mostrou pra gente, assim, muitas mulheres incríveis. A Jacinda Ardern, né, que fez um trabalho belíssimo na Nova Zelândia. Conta um pouco. Na sua entrevista do Roda Viva, você falou sobre ela e eu pesquisei a respeito dela, já conheci um pouco também. Conta um pouco sobre essa personagem, assim, no detalhe, pra quem não conhece. A Jacinda, ela foi eleita primeira-ministra e ela, como mulher, ali, ela traz muitas coisas pra gente. Primeiro, ela gestou e teve filho durante o mandato. Então já é um grande desafio. Na pandemia, ela foi muito forte, assertiva, com dados, firme ali no lockdown. Porque as decisões que a gente precisou tomar na pandemia eram muito duras, então exigia firmeza. E ela conseguiu, ao mesmo tempo, combinar a firmeza com a compaixão. E ela se colocou muito bem para a população, explicando os riscos. Ela fez até coletiva de imprensa para crianças, para explicar para as crianças por que elas iam passar um período sem ir para a escola, né? Então ela usou muito bem dados, evidências, uma equipe de gestão muito técnica com esse lado mais humano. E a combinação dessas coisas acabou fazendo com que ela fizesse uma ótima gestão ali durante a pandemia. Quer mencionar alguma brasileira? Olha, brasileira tem várias também. Se eu fosse escolher uma aqui... Vou escolher algumas da minha geração, né? Porque a gente sempre fala de pessoas diferentes. Eu admiro muito o trabalho da Ilona Zabot, que está no Canadá, que foi com quem a gente cofundou o Movimento Agora. A Priscila Cruz, trabalho em educação que ela faz, eu acho que é belíssimo. Também estava no movimento com a gente. A Nathalie Unterstel agora está fazendo um trabalho muito importante em meio ambiente, que é uma das grandes causas, para mim, aqui a gente falou de liderança feminina, combate às desigualdades. E a causa verde do meio ambiente, para mim, é o meu outro pilar, assim, fundamental. Então, acho que a Nathalie, assim, merece uma menção especial. Foi a primeira mulher a integrar, brasileira a integrar uma missão Antártida. Então, ela tem uma história aí bastante importante no momento que a gente está precisando de referências nessa área.
Paty, obrigada pela sua presença. Nosso segundo programa do ano de 2022, que eu tenho certeza que será um ano maravilhoso para todas nós. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que a sua agenda é super complexa, então obrigada por ter conseguido encaixar. Eu que agradeço pelo teu trabalho, Fabi, de levar inspiração para mulheres. Eu falei de várias mulheres famosas, acho que a mulher de onde eu tiro mais força é minha avó, também minha avó Celina, que eu te falei que veio no Pau de Arara para cá. Sempre que eu sinto que as coisas estão difíceis para mim, eu lembro que ela criou 16 filhos sozinha, né? E aí eu lembro, eu tenho ajuda, eu tenho apoio e me solidarizo com todas as outras mulheres que estão na luta e não têm esse mesmo apoio. É por elas que eu trabalho todos os dias. Então eu não poderia deixar de mencionar minha avó Celina. Ela faleceu agora em 2021. Então estamos iniciando nosso primeiro ano da família sem a dona Celina. E ela sempre foi uma pessoa muito especial. E ótimo, pé de valsa, dançava samba super bem, alegre. E eu quero levar muito da força, da alegria dela para minha vida e para a vida das minhas filhas também. E não se esqueça que a entrevista completa com a Patrícia Ellen fica disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até a semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.